Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Meu nome é Hugo e hoje eu quero falar sobre uma dúvida que eu acho que muitos devem ter. Calcário ou adubo? Qual eu devo utilizar? Bom, primeiro eu quero dizer que são funções diferentes. O calcário, apesar dele conter muito cálcio e ser muito utilizado para nutrir as plantas com o cálcio, aumentar a quantidade de cálcio no solo, ele tem como principal função na calagem o aumento do pH, diferentemente do adubo. O adubo, a principal função dele é nutrir as plantas. Dependendo do adubo, vai depender a fonte de nutrientes, certo? Mas vamos pensar aqui, o que é mais importante? Os dois são muito importantes, mas se a gente não bota o calcário, né? Vamos supor que você não tem condições de usar calcário e adubo, você só tem dinheiro para comprar um dos dois, nessa hipótese, né? Se você não usar o calcário e o pH do seu solo ele está muito baixo ou muito elevado, quando você colocar o adubo lá, provavelmente sua planta não irá absorver, ou seja, você vai gastar dinheiro à toa no adubo. Já foram feitas diversas pesquisas com as faixas de pH do solo e a nutrição das plantas. E a gente vê que um pH abaixo de 3, a planta dificilmente consegue absorver potássio, alguns macronutrientes, né? Então a gente tem um crescimento muito reduzido das plantas num pH abaixo de 3. Num pH entre 3 e 5, na verdade abaixo de 3 a gente praticamente não tem crescimento nenhum das plantas, as plantas tendem a morrer. Num pH entre 3 e 5, a gente tem um crescimento muito reduzido, a absorção de diversos nutrientes é difícil. Então o pH ideal seria o pH entre 6 e 7. Pois quando a gente passa de 7 também, a gente já começa a ter um problema na absorção dos micronutrientes, que são essenciais para a planta também. Então o pH ideal é ele entre 6 e 7. Então, caso o seu solo não esteja nesse pH ideal, não adianta você colocar adubo, que a planta não tem condições de absorver aquele adubo. Então, vem aí a grande necessidade da calagem, de usar o calcário para trazer esse pH para entre 6 e 7. Dependendo da cultura, 5,5, isso varia um pouco de acordo com a cultura, certo? Então, nessa hipótese entre usar ou adubo ou calcário, eu escolheria o calcário, porque se o seu pH não estiver próximo da faixa ideal, suas plantas não vão absorver esse adubo que você vai colocar, certo? E outro aspecto muito importante da calagem é que ela é efetiva mesmo quando você faz antes do plantio. Então o ideal é que você faça ela antes do plantio, que tenha água nesse solo depois que você aplicou o calcário. Então tem que chover ou irrigar. E ela leva ali por volta de 60 dias, pelo menos, para ter a reação dela e elevar esse pH. Então o ideal seria você fazer com antecedência, realizar esse procedimento. E se você já tiver com as culturas crescidas e você não fez a calagem, você ainda pode jogar o calcário. Não vai ser tão efetivo assim, mas você joga uma quantidade maior do que o que seria recomendado. Então na internet tem vários cálculos de calagem. Se você não tem como incorporar, você joga 50% a mais para a água, para tentar fazer com que a água leve um pouco desse calcário ali para dentro do solo e venha a corrigir o seu solo, certo? Você já fez calagem? Comenta aí se você viu a diferença quando você fez a calagem aí no seu plantio. E muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!